Vou pregar um sermão que não é novo, ele me fez bem há muito tempo, e na vida que a nossa igreja vive hoje, essa mensagem se torna necessária. A mensagem, a Núria que está ali, minha prima, já ouviu esse sermão, mas é bom decorar. A mensagem está no primeiro capítulo do livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Livro de Hebreus, muito provavelmente, segundo nossas convicções, escrito por São Paulo, ainda que não haja o nome de São Paulo aqui, mas a qualidade técnica, a qualidade do inglês, do grego usado nessa carta, ela demonstra que foi escrita por uma pessoa de elevada cultura grega. E naquele tempo o mais culto dos apóstolos era São Paulo. Alguém que não sabia ler direito a Bíblia disse que essa foi a carta que São Paulo escreveu para a escola de recuperação de alcoólatras e fumantes, porque a pessoa lia a carta aos Hebreus, mas é Hebreus, está aqui. Primeiro capítulo, primeiro verso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa é a frase. Esqueci de dizer uma coisa, mas abro um parênteses para dizer. Seguindo a excelente tradição de bons pastores desta igreja, vocês têm um excelente pastor agora, viu? Um rapaz muito bom, eu o conheço do tempo que estudava teologia, e ele tem uma energia de louco no bom sentido, né? Tem muita energia e uma dedicação à obra de Deus, é filho de pastor. Acho que vocês estão em boas mãos. As cartas antigamente, especialmente as cartas bíblicas, eram escritas para serem lidas em público, porque poucas pessoas sabiam ler. Assim, nas cartas da Bíblia, você encontra o nome da pessoa no início da carta e não no final, porque senão tinha que ficar esperando a leitura toda para saber quem mandou. Hoje, com o e-mail, a gente também vê primeiro quem escreveu. Então, aqui um e-mail antigo. Interessante, ele não menciona o seu nome. Uma outra coisa é que nas cartas da Bíblia há saudações. E interessante, esta carta não tem saudações. Ela trata de um assunto tão importante que o profeta resolveu entrar direto nele. E ele diz assim: havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, agora nos falou por um, que é o seu Filho. Os estudiosos desse texto, se você for ler um comentário bíblico, você vai descobrir que das 12 primeiras palavras, 7 começam com a letra P grega, que é o pi, que os estudantes de matemática conhecem, a letra P. Quando você repete muito uma letra, os professores de português chamam isso de aliteração. Isso é um recurso mnemônico para facilitar a decoração, a memorização. Eu fui criado na minha igreja, lá em Santos, e a professora da escola sabatina ensinava a gente a decorar os livros da igreja, da Bíblia. Talvez alguns aqui se lembrem disso. Novo Testamento era Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Então, quando eu vou abrir um livro do Novo Testamento, o que eu lembro? A musiquinha. A Bíblia tinha recursos para ser decoradas porque poucos sabiam ler. Quando você repete letras, favorece a memorização. Tinha uma frase lá em Santos que dizia: Pedro Pajaro Pinheiro, pintor português, pinta portas, portais, portões e painéis, procurado pela portentosa e possante polícia portuária, partiu para Portugal pela Panera. Por que eu decorei isso quando menino? A mesma letra,
A Bíblia usa recursos literários e recursos mnemônicos para você decorar. Portanto, esta frase aqui você precisa decorar. E a Bíblia dizia: escreve na cabeça dos teus filhos, fala sobre ela quando eles levantam, e fala sobre elas quando eles vão dormir. Qual é a grande importância de Deus? Hebreus 1, Deus fala. De muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, supremamente em Cristo. Um Deus que fala, a marca da verdadeira religião. Na filosofia, o homem busca a Deus. Na maior parte das vezes, a resposta é o silêncio e produz a tal de angústia existencial. No paganismo, a Bíblia diz: os homens inventam deuses. Mas no Salmo 135 diz: aqueles deuses que os homens inventam têm boca, mas não falam. Deficientes auditivos, essa igreja tinha um bonito trabalho com deficientes auditivos, imagino que tenha ainda. Deficientes auditivos têm dificuldade para falar porque não ouvem, não porque não sejam inteligentes ou porque não tenham cordas vocais, a ponto de, lendo lábios, aprenderem um pouco a falar. Mas a verdade é que o homem só fala porque ouviu falar. Animais não têm inteligência, nem equipamento físico para falar. Tira aí os exemplos dos papagaios e outros, mas não tem inteligência. O homem tem equipamento físico, tem inteligência, mas sem ouvir é mudo. O historiador católico César Cantu, alguns dizem que tem que falar César Cantu, mas você sabe de quem eu estou falando, e ele diz assim: se Deus não tivesse falado, Adão nunca teria falado, porque só fala se ouvir. Se Adão falou, é porque ouviu alguém falar, porque sem ouvir falar pode emitir algum tipo de som, mas não emite palavra articulada. Falar desde o Éden, comunicação interpessoal, se tornou essencial à condição humana. E o pastor Mário Veloso, num dos seus livros, ele conta a história de um imperador europeu chamado Frederico II. Eu não anotei de que lugar ele era o rei, mas ele acreditava que havia um idioma original da humanidade. E ele fez uma experiência e separou órfãos recém-nascidos, colocou-os num lugar, dedicava para estes órfãos todo o cuidado necessário, mas havia um regulamento dele: não podem falar com as crianças, porque ele imaginava que quando as crianças fossem falar, usariam o imaginado idioma original da humanidade. E a experiência, diz o pastor Veloso, terminou com a morte de todos os órfãos antes que tivessem emitido uma só palavra. Minha netinha fez 1 ano e pouco. Ela já fala não, que parece que é a primeira palavra que as crianças aprendem, né? As mães pensam que a primeira palavra é minha, é mãe, mas a primeira palavra é minha. Depois vem a mãe, e papai, e vovô. Mas esses aqui, a quem não se falava nada, morreram. O que é falar? Falar, dizem os especialistas e os fonoaudiólogos, se tiver alguém aqui pode me ensinar, não vou me atrever a entrar na seara de outro, mas eu fui ler, e falar é significar, é interpelar e é manifestar. Quando você fala, você quer dizer alguma coisa. Fala sem sentido
demonstra que a pessoa não está bem. Interpelar, você fala com alguém. Falar sozinho é sinal de insanidade. Manifestar-se, quando eu falo, eu me revelo. Você pode não me conhecer, mas eu estou falando e você está me ouvindo. E você já chegou a uma quantidade de conclusões a meu respeito. Porque quando fala, se revela. A Bíblia diz, Deus falou. E quer saber de alguma coisa? Quando Ele fala, Ele significa alguma coisa. É verdade que o filósofo Derrida e outros se dedicaram a tratar do assunto de quando você lê um livro, você coloca na leitura a sua experiência, e não está errado. Por isso você lê um livro, seu irmão leu o mesmo livro, e quando vão conversar, um viu uma coisa, outro viu outra. Na leitura, você desconstrói um pouco a leitura e coloca um pouco da sua vida ali. Isso é verdade. Contudo, há escritos que têm um sentido e que não pode ser alterado. Por exemplo, os escritos legais. Você pode interpretar do seu jeito, mas o juiz vai dizer qual é o sentido. Assim, se você gosta de ler, tem um livro dessa grossura sobre a Bíblia, que se chama Este Texto Tem um Sentido. Se gosta de ler, pode ler. A Bíblia tem um significado. Deus falou porque queria dizer alguma coisa. Deus interpelou alguém, não falou no vazio. E Deus queria se revelar. Quem ouve a voz de Deus, compreende um pouco a respeito dele. Conversar. Que oração é um tipo de conversa? Conversar ocorre quando duas interioridades se revelam mutuamente, expressando o seu mistério pessoal e buscando reciprocidade. Conversar com alguém é sinal de confiança e de amor. Você não abre o coração para quem você não conhece, não confia e não ama. Você é capaz de dizer, está calor, né? Vai chover, bom dia, mas não coloca conteúdo na conversa. Quando você senta com alguém, a conversa vai longa e um abriu o coração com o outro. Isso é sinal de confiança e de amor. Falar é um tipo de doação de pessoa para pessoa. Quando você fala, você se doa um pouco. Quando você ouve, o outro se doa um pouco. O homem fala a Deus. Nisto, ele se entrega e se doa ao homem. Digo, Deus fala com o homem, desculpe. E quando ele fala, ele se entrega ao homem. E quando o homem fala com Deus, se entrega ao convite amoroso de Deus. E vou lhe dizer uma coisa que você já sabe. Um dos primeiros sintomas do pecado, talvez o primeiro sintoma do pecado, é que houve uma tarde lá do Éden, em que Deus falou sozinho e Adão não respondeu. Quando a pessoa amada não responde, eu vou lhe dizer uma coisa que você já sabe. Alguma coisa vai muito mal nessa história de amor. Porque você já ouviu em outros sermões que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E se você falou, sabe aquele namoro que desmanchou? E a moça diz assim, eu não quero ver aquele cara nem pintado de ouro. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Mas quando ela diz assim, se ele veio, eu não vi. E se ele não veio,
eu não senti a falta. Esse é o contrário do amor, a indiferença. Desde o Éden, a fala de Deus se tornou a base daquela religião que buscaria reparar as roturas do pecado. Por isso, na Bíblia, você vai virando as páginas e vê Deus chamando Adão na viração da tarde: Adão, Adão, onde estás? Você vê Deus chamando Abrão: Abrão, sai da tua terra, vai para um outro lugar. Já imaginou Abrão? Ele era proprietário de terras, Deus falou: vai para uma terra que não é sua. E Deus, que disse que ele seria pai de uma multidão, casou com uma mulher estéril, mas foi e obedeceu. Deus chamou os profetas, Deus chamou os discípulos, Deus chamou Saulo de Tarso, chamou homens e mulheres. No Velho Testamento, leia com atenção, a ênfase no Velho Testamento está no ouvir. O mais importante no Velho Testamento não era ver a divindade, mas era ouvir-lhe a voz. Salmo 33, Deus falou e tudo se fez. Hebreus 11, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Gênesis 12, Abraão, o pai de Israel, chamado quando Deus falou, Moisés, o maior líder. Você sabe que uma afirmação de Ellen White muito interessante diz que depois de Jesus, nenhum outro homem beneficiou mais o mundo do que Moisés. Foi chamado quando Deus falou. Um dia ele pediu para ver a glória de Deus. Viu alguma coisa de Deus, que ele só pôde dizer que era a bondade. Mas a Bíblia fala que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor conversava como um amigo. Mas você vai em João, capítulo 1, e diz que quando Deus apareceu para alguém no Velho Testamento, era Deus o Filho, não era Deus o Pai. Nos grandes momentos nacionais da história de Israel, o povo se reunia, interrogava e em silêncio esperava ouvir a resposta que vinha de Deus. E quando o profeta se levantava para falar a resposta, ele dizia assim: ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Vocês lembram que aqui em São Paulo teve um trabalho com judeus e tinha um conjunto, chamava-se Shema, ouve, ó Israel. Shema é aquele texto de Deuteronômio 6, ouve, ó Israel. Alguém aqui lembra daquele conjunto? Ouve, ó Israel. Ainda bem que ninguém lembra, eu posso contar uma história. Se lembrasse, eu ia ficar quieto. É que o conjunto cantava, mas às vezes ele não cantava tão bem. E os jovens daqui mudaram o nome e puseram no conjunto o nome de Cala-te, ó Israel. Mas não é o assunto do meu sermão, volta aqui. O profeta dizia: ouçam a palavra do Senhor, Shema, ouve, ó Israel. Muitas vezes ele dizia: ouçam a palavra do Senhor. Poucas vezes o profeta dizia: eu vi alguma coisa. Quase nunca o profeta dizia: eu vi o Senhor. E do trovão no Sinai até aquela vozinha suave que conversou com Elias, e finalmente a voz do Pai no batismo de Jesus. E então, no Desejar de Todas as Nações, Ellen White usa uma expressão linda. Ela não era só estudiosa, foi inspirada por Deus. Ela diz: há uma voz muda no silêncio da alma, daquele trovão com relâmpago, até essa voz muda quando você deita à noite, quando todas as luzes se apagam e não há mais o que ver.
E quando todos os silêncios param e não há mais o que ouvir. Antes de dormir, deitado na sua cama, você é uma inteligência pensante e percebe que acima de você há alguém que tudo vê e que tudo sabe e que pode falar com você na voz muda da alma. Um Deus que não se oculta, um Deus que se revela, um Deus que se desvela. Pessoas só podem revelar o que são quando falam. Deus falou porque quis revelar-se. E pessoas só revelam o que são quando amam. Deus falou porque ama. E pessoas só revelam o que são para quem amam. Deus nos falou porque nos ama. E assim a Bíblia, a revelação de Deus, escrita em páginas, faz ressoar em todas elas a mesma nota fundamental: Deus é amor, sua palavra é palavra de amor. A fé na revelação é resposta amorosa de um amor que se declarou, o amor de Deus. Por isso nós amamos a Bíblia, a mensagem do amor de Deus. Vou dizer uma coisa que você já sabe: nem sempre lemos a Bíblia como devíamos, mas nós a amamos. Nem sempre a tratamos como ela merece, mas nós a amamos. Num dia difícil, num momento solene, você pega a Bíblia como uma criança que pega a mão do pai. Eu tive uma Bíblia que a Tânia me deu quando a gente se namorava ainda, e foi a minha primeira Bíblia quando eu me tornei pastor. Era uma biblinha daquelas pequenas, de capa de couro, a letrinha miúda. Eu sempre li bem, até hoje leio. Já fiz 70 anos, eu sei. Um amigo meu de Santos me disse que eu não pareço ter 70, pareço ter uns 90, tudo. Por isso não é amigo, mas eu ainda leio bem. E aquela bibliazinha eu guardava e levava comigo para tudo. Eu era diretor de jovens no Paraná, o pastor Zé Maria estava com a gente, pediu para eu emprestar meu carro para um jovem, levá-lo à rodoviária em Curitiba. Levou, voltou, eu não vi o rapaz voltar, mas de repente alguém disse assim: pastor, tem um carro dentro d'água, parece o seu. E era o meu carro. Numa curva, na chuva, ele escorregou, caiu dentro do carro, dentro d'água. E dentro do carro estava a minha Bíblia, aquela que eu preguei os meus primeiros sermões, aquela que eu dei os meus primeiros estudos e vi as primeiras pessoas se converterem. E eu lamentei mais a perda da Bíblia do que a perda do carro. Bom, eu fui menino criado na igreja. A minha avó foi a primeira batizada em 1937 em Santos pelo pastor Rodolfo Belso. Pastor João Linhares foi obreiro bíblico em Santos naquela época. O primeiro batismo de João Linhares ele fez nas praias de Santos, e era o irmão Rui Reis, já falecido, pai do Rui Reis, que é filho, um advogado famoso aqui em São Paulo. Minha avó chegou para mim quando eu fiz 4 anos. Lá em Santos era comum chamar os meninos de moleque, não era ofensa como em alguns lugares do Brasil é, então não se ofenda a Deus dizer isso. Minha avó, com a mão para trás, disse assim: o que você quer, moleque? Um pijama ou a Bíblia? E eu disse para ela: eu quero a Bíblia. E ela falou: eu não comprei o pijama. E me deu minha primeira Bíblia, porque as crianças amam a Bíblia antes de saberem ler. Eu contei uma história, às vezes eu tenho medo de contar essa história, porque eu contei num lugar, alguém não acreditou, mas depois a pessoa me ligou, dizendo que agora acreditava, então eu vou contar para vocês. Havia um velho pastor que morava ali em Hortolândia, chamado José Jimenez. Houve 2 ou 3 pastores com o mesmo nome. Esse é aquele que velhinho morava ali, bem magrinho. Naquele tempo, as transferências bancárias haviam mudado,
E ele ainda tinha que ir lá no interior, no banco onde ele tinha conta, para receber o salário, pegava o ônibus e voltava, era aviação Cometa, e ele disse para o motorista: para no posto da Bosch, ali na Anhanguera, que eu vou descer e vou pegar o ônibus para Hortolândia. Dormiu, o motorista esqueceu, e quando viu, passou a Bosch. E o motorista parou lá adiante, onde havia uma passarela, e disse: pastor, desculpa, eu passei, o senhor desce aqui, atravessa a passarela, que do outro lado tem ponto de ônibus que vai para Hortolândia. O pastor, tá bom, foi, com a sua malinha, pastinha de pastor, né? E quando ele subiu, eu falei o nome agora, a passarela, só perguntei para vocês se vocês estão prestando atenção. Essa pergunta é velha, mas sempre dá um resultadozinho. Um rapaz subiu atrás, e do outro lado subiu outro rapaz. No lusco-fusco do entardecer, os carros começando a acender o farol, ninguém percebeu um assalto. Os dois jogaram o pastor no chão, um revólver de um lado, um revólver do outro. Quem me contou a história foi o pastor, e quando eu fui diretor do IASP, eu levei o pastor para contar para os alunos. Tá? Passa o relógio. Passou tremendo. Talvez você não saiba, abri outro parênteses, pastor também tem medo. Eu fui pastor numa cidade, quando eu não era ordenado, eu cheguei lá, os irmãos disseram: olha, tem um irmão aí que ficou louco, ele quer os dízimos de volta, ele deu pouco dízimo, é melhor devolver, porque ele está louco. Eu falei: quem vai devolver o dinheiro de Deus, rapaz? Que é isso? Comigo não tem isso não. Pastor, quando sai da faculdade de teologia, não brinca com eles não, que eles... Um dia, aquele irmão louco foi na minha casa, botou o revólver na minha cara, e eu devolvi todos os dízimos para ele. Até centavos, tudo. Pastor tem medo. Esse caiu ajoelhado, revólver de um lado, revólver do outro, tirou o relógio. Dá essa caneta do bolso, deu. Abriu a pasta, dá o que tem aí. Tinha dinheirinho no bolso, dá o dinheirinho. Dentro da pasta tinha uma bolsinha de zíper, que os meninos não sabiam, os ladrões. Era uma Bíblia, não era uma bolsa. Ele falou: abre essa bolsinha, aí vai ter dinheiro. Ele já tinha dado o dinheiro do salário. Abriu a Bíblia, que eles pensavam que era uma bolsa. Um olhou e falou: o que é isso? É uma Bíblia. O que você faz? Eu sou pastor. De que igreja? Adventista do sétimo dia. Quase caí. Apontou o revólver para o outro e diz assim: devolve tudo para ele que a gente pegou. O outro falou: mas não, cara, que vou devolver? É o nosso negócio, isso aqui, a gente vive disso. Apontou o revólver e falou: devolve agora, senão eu tiro na sua cabeça. E o outro, bem contrariado, devolveu tudo: relógio, caneta, dinheiro, Bíblia, tudo. Fechou a bolsa. Aquela 00 antiga que a gente usava. Falou assim: para onde o senhor vai? Eu vou pegar o ônibus ali para ir para Hortolândia. E o rapaz disse assim: eu vou levar o senhor lá, porque aqui tem muito ladrão. Eu contei essa história aqui num evangelismo que eu fiz em Diadema, e um amigo meu que é mecânico ali não acreditou. Como é que eu sei que ele não acreditou? Porque ele saiu da igreja contando que não tinha acreditado. Ele falou para a esposa, ele falou: o nosso amigo hoje exagerou, né? Ali uns meses ele me ligou. Falou: Cílio, eu quero lhe pedir desculpa, eu não confio em você. Ué, mas por quê? Ele falou: você falou que o ladrão devolveu o que roubou. Hoje entrou ladrão na minha oficina. Pegaram tudo, até os computadores que tinha nos carros. E no final apontaram a arma para a gente e disseram: não chama a polícia, porque se chamar, a gente passa aqui depois e mata você. E ele falou: não vou chamar, fica tranquilo, nós somos gente boa, nós somos de igreja. O cara falou: que igreja? A igreja Adventista do sétimo dia. O cara falou: então eu acho que a gente entrou no lugar errado. Não chama a polícia, mas nós vamos deixar tudo aqui que a gente pegou. E devolveram tudo.
Vou dizer para você uma coisa que você já sabe. A Bíblia impõe respeito até para ladrão. A Bíblia impõe respeito para prostituta. Teve uma que me procurou na igreja, num lugar que eu fui pastor, não posso dizer aonde, porque você descobriria. E ela me disse, a porta da igreja, eu preciso conversar com o Senhor sozinho. Eu falei, então vai na minha casa que tem minha esposa para me acompanhar. O pastor sempre faz isso. E ela foi, sentou-se com a gente, e ela disse, pastor, eu sou uma mulher da vida, eu sou uma prostituta. E passaram lá na casa que eu moro, uns rapazes bateram a porta, e eu pensei que eu sabia o que eles queriam. Mas eles queriam me dar um livro da igreja. E eu li o livro, e eles me convidaram para ir para a igreja, e eu tenho ido, e eu quero mudar de vida, e não quero mais aquela vida que eu tinha. E os rapazes deram uma Bíblia de presente para ela. Eu posso dizer para você que algum tempo depois eu estava em outro lugar, ela me telefonou para eu fazer o batismo dela, e que ainda hoje, se eu passar lá, ela está firme na igreja. A Bíblia tem poder. Ellen White, no livro Educação, diz que o poder que criou os mundos está na palavra de Deus. Nós tivemos aqui em São Paulo um pastor chamado Osmundo, lembra? A gente dizia, o poder que criou os mundos está na palavra de Deus. Mas não era só isso, né? Era o poder. Vou ligar esse negócio que eu contei tanta história que ele até apagou. Nós compramos Bíblias, nós colecionamos Bíblias. Eu estou olhando a hora, mas eu não vi a hora que começou. Isso para mim dá uma vantagem grande. Não dá mais. Para que eu fui perguntar? Estava indo bem. Eu tenho mais coisa para falar aqui. Nós colecionamos Bíblia como quem coleciona discos de um cantor predileto, porque nós julgamos ouvir a voz de um amigo gravada nela. Eu podia contar para você como eu encontrei uma pessoa que conheceu Ellen White, cuja mãe era uma das cozinheiras de Ellen White, lá quando eu morei nos Estados Unidos. Não vou contar não, me traz outro dia que eu falo. Quero dizer para você que no Velho Testamento a ênfase está no ouvir, mas no Novo Testamento há uma nova ênfase privilegiada no ver. São Tomás de Aquino diz, da mesma maneira que o homem, para se comunicar, reveste seu pensamento de certo modo com letras e sons e gestos, assim também Deus, querendo manifestar-se aos homens, revestiu de carne no tempo o seu verbo concebido desde toda a eternidade. Amém. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E se você ler o capítulo 1 de João com atenção, você vai ver o jogo de ideias que tem ali. Porque João Batista perguntaram, é você? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. E quem é aquele? O Cordeiro de Deus. Ele disse, ele é o verbo, ele é a palavra. Qual é mais importante, a voz ou a palavra? Voz só serve para ser portadora da palavra. Voz sem palavra é grunhido. E João diz, eu sou apenas a voz, a palavra é Ele. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus que no Velho Testamento dizia, eu sou o que sou. No Novo Testamento diz, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, sou o pão, sou a água, sou eu, não tenho medo. Ellen White, no Desejar Todas as Nações, diz, ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Página 15, na versão que eu tenho. Essa expressão, para mim, é uma das melhores de Ellen White, porque você não pode ver pensamento, você não pode ler pensamento, mas se você pudesse ler pensamento, o pensamento de Deus, Ellen White diz, é Jesus. Jesus demonstra a condescendência de Deus. Ele desceu para tornar Deus conhecido. Uma outra expressão de Ellen White, que nós acreditamos ser a profetisa de Deus para a igreja remanescente,
Ela diz assim: a encarnação de Cristo revela um Deus que se desvela, que não está oculto nem escondido. Ele vem a nós porque nós sozinhos não conseguimos ir a Ele. Deus está envolvido na condição humana. Ele tem não apenas a transcendência, mas Ele tem a condescendência, Ele tem a abnegação. O Deus eterno, inefável, que habita num lugar inacessível, transpôs o abismo, entrou na história, e Ellen White diz: armou a sua tenda entre as nossas tendas. Quer pensar mais? Comeu da nossa comida, bebeu da nossa água, vestiu as nossas roupas, calçou as nossas sandálias, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. A Bíblia resume dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu vou pular um pedaço que fica para outra vez. Alguns hoje dizem aquilo que sempre foi dito, mas com uma interpretação nova. Eles dizem uma parte da verdade. Sabe quando você... Ih, acabou a hora mesmo? Irmão, tenha misericórdia. A Bíblia, falando sobre essa igreja, diz: aqui está a paciência dos santos. Eu sou de Santos, os irmãos são da paciência. Eu vou terminar já, mas não vou deixar no ar. Alguns dizem assim: Cristo aceita as pessoas como são, e está correto, só não está completo. Cristo aceita todo mundo como está, mas decore, a pessoa ia a Cristo como estava, mas não voltava como era. O cego voltou vendo, o mudo voltou falando, o coxo voltou andando, a mulher voltou purificada, o leproso voltou limpo. Permanecei em mim, sem mim nada podeis fazer. Um outro escritor católico, Laturelli, diz assim: tudo quanto na manifestação divina era incomunicável, exprime-se na cruz, nos braços estendidos, no corpo exangue, no coração transpassado pela lança do centurião. A palavra de amor entregou-se aos homens até o silêncio. Deus fala em Cristo, através da vida, das palavras e da morte. No passado, de muitas formas, pelos profetas, a nós recentemente, através de Cristo. As duas linguagens da fala de Deus são a palavra escrita na Bíblia e são a palavra vivida em Cristo. Quando leio a Bíblia, ouço a palavra de Deus. Quando Deus fala comigo, Ele me transforma. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Resumo: o Deus em quem nós cremos não é mudo e não é surdo. Ele fala. Já foi no país dos seus antepassados? Eu fui em Portugal, terra dos meus avós e bisavós. Nunca tinha ido lá, mas olhando a cara das pessoas na rua, eu via a cara do meu tio, eu via a cara do meu pai. Quando comia a comida, eu lembrava da comida da minha infância. Sabe por quê? Porque eu vim de lá. Assim, a fé perdida nunca é em vão. A pessoa perde a fé que tinha em Deus, mas os valores religiosos ela continua tendo. Sabe por quê? Porque ela veio de lá.
ela continua falando de verdade, honestidade, porque essas coisas estão na Bíblia. Este Deus que fala, espera respostas. Ele fala em palavras e aguarda respostas em palavras. Ele fala na vida e aguarda respostas na vida. E quer um bom conselho? Não deixe Deus falando sozinho. Eu pedi um hino para essa hora e vamos cantar. O hino chama-se Fala a Minha Alma. E ele repete muito melhor do que eu fiz a mensagem deste sermão. Vamos ficar de pé e cantar, depois eu faço a oração. Diz-me com ternura
Pai querido, muito obrigado, porque nunca deixastes a gente ficar sozinho e sempre dirigistes tua doce voz para a gente. Ajuda-nos, Senhor, a não deixar o Senhor falando sozinho. Nós também queremos te dizer o que vai no fundo da nossa alma. E na conversa com o Senhor, como aconteceu milhões de vezes no passado, nós queremos que o Senhor vá transformando nossa vida para ela ficar mais parecida com Jesus. Despede-nos em paz desta boa hora. Coloca em nosso coração o amor pela Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém.